sou a Celina Aquino e esse é o Degusta, o podcast de gastronomia do estado de Minas. O meu convite agora é para você se sentar aqui nessa mesa com a gente, que a gente já está se preparando para começar uma prosa boa, daquelas que faz a gente perder até a noção do tempo. No cardápio de hoje, nós temos uma novidade galopante, no bom sentido, que promete ser um destino certo para quem gosta de comer e beber bem aqui em BH. É um novo bar de um chefe que já tem anos e anos de estrada. Pela primeira vez, ele se descola um pouco do restaurante da família para abrir um negócio próprio, mas é claro, sem abandonar o legado da mãe dele, que é uma das matriarcas da cozinha mineira. E só para já aguçar a sua curiosidade, esse bar é especializado em bife a cavalo. O nosso convidado de hoje é o Flávio Trombino, chefe do Chapuri e filho da inesquecível Dona Nelsa. E ele trouxe aqui para a mesa, para conversar com a gente também, o sócio dele, parceiro de cozinha, Kleber Guimarães, o Klebinho, que também tá no projeto do bar que vai se chamar Alter. E a gente vai contar aqui para vocês em primeira mão, não é isso? Todos os detalhes desse projeto novo. Klebinho, Flávio, muito obrigada pela presença de vocês. Estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. Nós que agradecemos, né? Sempre uma honra participar do Degusta, que é essa plataforma que já há tantos anos difunde a gastronomia mineira. E pra gente é gratificante começar a contar essa história por aqui. Eu brinco que 2026 a gente não entrou nem com o pé direito, nem com o pé esquerdo. Entramos com 4 patas a cavalo e galopando. Opa! Porque 2026, pelo horóscopo chinês, é o ano do cavalo. E tem tudo a ver com esse projeto que a gente está começando agora. Muitos sabem que eu tenho um restaurante, o restaurante Chapuri, super tradicional, sou segunda geração à frente do restaurante na Pampulha, que começou em 1987, mas eu tinha um antigo sonho, antigo mesmo, porque eu estou com 57 anos, quando eu tinha 13 anos de idade, minha irmã abriu um bar perto da Prudente de Moraes, um bar super underground, na década de 80, e me pôs para ser garçom na abertura, porque estava faltando gente para ajudar. Aquilo despertou um sonho no meu imaginário de um dia ter um bar. Só que aconteceu o Chapuri, nem nos nossos melhores sonhos a gente podia imaginar que ele viraria o que ele virou, esse sucesso todo, o tamanho, e esse sonho ficou engavetado. Aí, no finalzinho do ano passado, o Klebinho, pode chamar ele também de Klebinho Cachaça, tá? O Klebinho mais o Alexandre Minardi, que são meus sócios, me convidaram para uma oportunidade de um ponto no Belvedere, mas com a ideia de levar um pocket do Chapuri, um chapurizinho. E quando eu cheguei lá, eu pedi a eles um mês para eu estudar o bairro e o ponto para dar a resposta. Depois de um mês estudando o bairro, estudando o ponto, estudando o entorno, eu cheguei num conceito que tinha tudo a ver com a minha história e costurava tudo aquilo que eu sonhei esses anos todos. Alter, nesse caso, ele tem alguns significados. Primeiro, de alter de altura, que nós estamos no alto do Belvedere, Maria Alquimim, José Maria Alquimim. Sim. na Avenida José Maria Alquimim. Que tem uma vista linda tem um mirante, da cidade, um mirante da cidade. Então, o alter de altura para identificar a localização. Alter de alter ego, do latim, meu outro eu, um novo negócio, um novo conceito, uma nova forma de oferecer Minas. Que lindo. E alter, aí que vem os cavalos, aí que junta mesmo, que liga isso tudo, porque eu sou professor de equitação por formação.
Então, além de cozinheiro, mais de 20 anos da minha vida, eu fui profissional de equitação. Então, os cavalos estão na minha vida muito presente. Alter vem de Alter do Chão, em Portugal, que é de onde Dom João VI trouxe a codelaria imperial para Minas Gerais, para formar a codelaria da Polícia Militar de Minas Gerais. Gente, então tá tudo conectado. Isso. Esses cavalos vieram para Cachoeiro do Campo, em Ouro Preto, onde hoje é o Resort Vila Galé, que antes foi Colégio Dom Bosco e que originalmente era a cavalaria da Polícia Militar Mineira, que inclusive onde Tiradentes serviu, que ele era alferes, e essa raça Alter, né, que tem a raça que chama Alter, originou também o Manga Larga Machador, que é a raça nacional e que é a maior associação de cavalos do mundo. Então, Minas é um celeiro da equinocultura muito forte, muito presente. E aí, todo o conceito do bar, de decoração, de cardápio. Então, a nossa pretensão é ser especialistas em bife a cavalo. Sensacional. Tô adorando essa ideia, gente. E aí, nada mais mineiro do que a cachaça. Aí Sim. entra a parceria com o Clebinho, que é produtor de cachaça. Inclusive, Clebinho, bom você contar um pouco da sua história, né? Que você é cozinheiro e é fazendeiro também e produtor de cachaça. Isso. Me conta um pouco da sua história. E assim, era também um sonho seu ter um bar ou era só o do Flávio? A gente já frequentou muito, né? Então a gente gosta, né? Então, assim, eu sou filho de fazendeiro, neto de fazendeiro. A gente sempre foi produtor, desde leite, queijo, cachaça, todo tipo de, né, carne na lata. E aí a gente, com 16 anos, eu peguei um resto de uma cana de açúcar do meu pai, que ele cuidava do gado, e fui fazer cachaça do outro lado do rio. Então eu era menor de idade, não podia, meu pai autorizou, deu certo. E aí ele me emancipou e tem mais de 35 anos que a gente faz cachaça e vive de fazenda, e eu sou produtor rural e tudo mais. Então essa parte da produção, do produto, da terra, é muito, muito próximo a mim, eu gosto demais, tá sempre muito dentro de mim. E você também tinha esse desejo de ter um bar? Sim, sim. Com o comércio da cachaça, acabava que eu tinha que frequentar muitos bares e tudo mais. E eu lembro direitinho do meu pai e minha mãe: você tem que ir no bar, mas você não pode beber a cachaça. Mas eu acabei entrando nos cardápios dos bares pela amizade, mostrando como que era feita a cachaça, explicando cachaça de alambique, como é que ela era artesanal, que ela era uma cachaça diferenciada das industriais e tudo mais. Então, esse ambiente que eu falo que é descontraído, né, despretensioso, sempre me acolheu muito e eu tenho essa afinidade, sim. Legal. E como é que vocês estão encarando esse desafio? Porque a gente está falando de BH, que é a capital dos bares, né? E é mais um bar que chega. E como é que é estar, né, dentro dessa diversidade que nós temos na cidade e ao mesmo tempo também trazer uma proposta nova, né, diferente para as pessoas? O desafio é grande, né? Você mesmo falou, capital mundial dos bares. E essa titularidade é porque Belo Horizonte é a cidade que tem mais bar por metro quadrado no planeta. Então, para não cair na vala comum e ser mais um, foi por conta disso que eu pedi a eles esse tempo para eu elaborar o conceito, elaborar os mínimos detalhes do que a gente quer fazer. Então, como o Nenel, do Baixa Gastronomia, sempre falou, né, história não se compra, a gente apostou muito na verdade, na nossa história, na história do Clebinho, com a cachaça brasileira. Ela não deve nada destilado nenhum no mundo. Eu acho que ela precisa ser até mais trabalhada com o público, para desmistificar e mostrar suas qualidades. É o único destilado que tem a possibilidade de envelhecimento
numa infinidade de madeiras que a gente tem, de madeiras brasileiras. Isso traz para esse destilado uma complexidade muito maior do que as outras. Nos dá uma possibilidade, um leque de possibilidade de aromas e de sabores incrível. Então, o que a gente precisa trabalhar não é nem a cachaça em si, porque a gente já tem muitos bons produtos, principalmente em Minas Gerais. O que a gente precisa fazer é enculturar o público do que o nosso produto realmente é bom e não deixa a dever nada para nenhum lugar do mundo. Com certeza. E a questão da localização, a gente está falando do Belvedere e o Chapuri fica do outro lado da cidade. Assim, teve um cálculo estratégico de que estamos nas duas pontas da cidade, né? Vamos conseguir conversar com diferentes públicos. Como é que foi esse raciocínio? O público até não é muito diferente do meu público, não. O que acontece muito hoje, até por uma questão de trânsito e de logística, eu escuto muito dos moradores da Zona Sul que vão muito ao Chapuri, mas não vão tanto hoje em dia, e vão quando recebem um turista, recebem um parente. Então, o público hoje em Belo Horizonte é um pouco nichado por bairros, né? Acaba que as pessoas não frequentam muito outras localidades. E eu analisei muito o ponto propriamente dito, porque eu comungo da opinião de um restauranteiro americano que chama Dan Meyer. Ele escreveu um livro que chama Hospitalidade ao Negócio. E nesse livro, hoje ele tem 80 restaurantes e bares pelo mundo, mas o segundo restaurante que ele foi abrir, todo mundo imaginava que ele ia construir a mesma coisa do primeiro, que foi um grande sucesso, estrela Michelin. E ele falava, não, primeiro você tem que estudar o ponto para ver qual o conceito que cabe e o que esse público em volta pede. Sim. E esse lugar onde a gente está é uma loja, um espaço físico muito pequeno, mas que tem uma varanda muito agradável, uma vista muito agradável. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça é que ali não caberia um restaurante. Tá. Então, isso já tira, porque fica todo mundo na expectativa. Vai abrir um Chapuri na Zona Sul. O Chapuri, gente, as pessoas têm que entender que não é um fator. É uma série de fatores que, inclusive, na época, a gente não estudou para isso, foi tudo orgânico, foi tudo... não teve a intenção, a gente simplesmente replicou a nossa verdade e a gente foi muito assertivo em todos esses aspectos. O ambiente, a decoração, a música, o cheirinho do fogão a lenha, tudo vai emendando essa colcha de retalhos que faz com que a experiência fique completa. Então, o Chapuri é muito difícil ser replicado em qualquer outro lugar. Com certeza. Então, lá não vai ter fogão a lenha, por exemplo. Não vai ter fogão a lenha, por exemplo. Sim. Né? Nós vamos ter uma cozinha completa, vamos explorar todos os anos que a gente tem de experiência, cozinhando fora, cozinhando com chefes renomados, mas é um bar, Tá. com essência de bar. Tá. E o bairro tá abrindo muita coisa, já tem muita coisa legal, mas tudo muito sofisticado, tudo com muita formalidade, tudo com muito, como que eu posso dizer assim, uma linha assim muito austera, as coisas muito... glamour. Lá vai ser o lugar que a pessoa, se quiser ir andando de casa de chinelo, tomar um chopinho no final de tarde, curtir a vista, comer um tiragosto, ou tá vindo do trabalho, quer esperar o trânsito dar uma acalmada. Então, e o bairro também tem muitos moradores que são criadores de cavalo. Então eu vejo que as pessoas também acabam se identificando. Legal. E isso foi... Minha mãe falava que o universo conspirava a favor do Chapuri.
e eu vejo que ele está conspirando a favor do Alter também. Porque quando eu cheguei para conversar com a dona do imóvel, ela falou assim, eu já montei no Chapuri, eu fiz equitação lá, então são coincidências que vão acontecendo e comprovando isso tudo que a gente está percebendo. Então eu vejo que para aquele pontinho ali era exatamente o que precisava para o local. Sim, e como um bom bar, teremos um bom balcão para a gente sentar? Com certeza. E eu vejo que a nova tendência de Belo Horizonte são os balcões. Né? A gente tem um balcão tão icônico que é do Café Palhares, né? Acho que, se eu não me engano, tem quase 90 anos. Mas hoje em dia, praticamente, eu não vejo nenhuma casa abrindo que não tenha um bom balcão. E lá não vai ser diferente. A loja, metade dela é balcão. E metade é cozinha. Boa. E aí, Clebinho, sua cachaça e seus drinks entram nessa história do balcão, né? Porque o balcão é um lugar que a gente quer também beber uma boa bebida, né? Exatamente. Tanto o bar quanto a cozinha, elas são abertas, né? Então vamos ver as preparações, vamos ver como que a gente conduz as coisas e tudo mais. E é isso que o Flávio estava falando, assim, é um lugar muito compacto, é para você se interagir com o próprio cozinheiro, com o barman, que você está ali. Então, pra você entrar naquela espiritualidade do bar ali. E colocando que as peças do balcão e tal vieram todas da Hípica e do Chapuri. Então tem toda uma história por trás. Legal. Que a gente vai contar em loco. Muito bom. Tudo conta história. O balcão, foi feito com as portas das cocheiras da Hípica que a gente desativou na pandemia. Que incrível. Porque quando eu retorno para a cozinha há mais ou menos 15 anos, eu não consegui conduzir as duas profissões, então eu larguei a equitação e entrei de cara na gastronomia. Ficou arrendado um pouco a Hípica, mas na pandemia eu resolvi desativar para poder focar no objetivo principal, que era a gastronomia. Então, praticamente tudo no bar são peças reaproveitadas da Hípica que a gente desmontou. Então, o balcão são as portas das cocheiras. O outro balcão do outro lado é apoiado nas bigornas da ferraduria. Então, tudo ali tem prateleiras são porta-celas. Porta-celas. Então, o ambiente é para remeter o aconchego de um quarto de cela, de um estábulo. E diferente do Chapuri, que é enorme, né? Quando eu quero ver o cliente, eu tenho que sair da cozinha, ir andando para passar de mesa em mesa. E não pode deixar de fazer isso de jeito nenhum, Nossa né? Senhora, minha mãe puxa meu pé se eu não fizer isso. Lá no bar, não. Do balcão, eu já vejo a varanda toda. Eu vou ter um sino para chamar a atenção da turma quando sair uma fornada de pão de queijo. Oh, que delícia! Então eu vou estar muito próximo. E o bar, gente, o bar é isso. Não é simplesmente um lugar para você ir beber. Não. É um lugar para você socializar, para você conversar, às vezes para você até fazer terapia. Sim. Às vezes a pessoa, o que ela precisa é só uma pessoa para ouvir. Sim. Né? Então, um lugar descontraído, um lugar agradável, um lugar de bom humor, de boas risadas. E é isso que vai ter um pouquinho também, mas a gente não vai deixar para contar tudo, não. A gente vai deixar um pouquinho para as pessoas irem conhecer. Isso mesmo. Gente, eu vou fazer uma pausa rápida aqui, que eu vou mostrar o nosso conteúdo que a gente publica semanalmente no jornal. E aí a gente tem aqui, por exemplo, nessa matéria do Degusta, super legal, que a gente mostra o caminho do bacalhau até a nossa mesa. Ele vem da Noruega, né? E aí ele passa aí por alguns processos para chegar até a nossa mesa. E olha só, nessa capa aqui a gente mostra que a gente descobriu até a cabeça do bacalhau, viu, aqui em BH. E nesse outro caderno aqui, no Gastronomia,
a gente mostra produtos mineiros que têm o selo de indicação geográfica, que é uma coisa muito importante, né, para a gastronomia. A gente mostra aqui essa lista com os produtos que a gente tem já com esse selo e como que se chega até isso e a importância e o ganho para os produtores de ter esse selo. E Flávio, eu quero que você me fale o seguinte, como é que é nesse momento que você está aí para abrir esse novo negócio, desgarrando um pouquinho lá do Chapuri, que sua mãe falaria nesse momento para você? O que você acha? Eu acho que ela ia falar assim, menino, toma juízo. O que você tá arrumando pra sua cabeça? Mas ela ia, no final, ela ia, a princípio ia falar isso, mas ela ia apoiar como sempre, ela nunca deixou de apoiar mesmo, né? Sim, é muita emoção, né? Porque ela é realmente uma pessoa tão importante para você e para todos nós, sim, né? Sim. Uma pessoa que tem aí uma importância muito grande para a nossa gastronomia e eu tenho certeza que ela tá super feliz com esse momento, né, Clebinho? Sim, você que conheceu também Dona Nelsa. Dona Nelsa, uma amiga, uma professora, me deu muitas oportunidades. Ela que abriu o caminho no Madrid Fusion para eu conhecer o Flavinho. E a gente lá em Madrid, ela só chegou e falou, ô Clebinho, o Flavinho tá voltando para a cozinha, apresenta ele para a turma. E a partir daí a gente nunca mais desgarrou. Que legal. E hoje é uma turma grande, cozinheiros e amigos que andam. Esse cuidado desses cozinheiros mais antigos com a gente que era mais novo, que vem da Dona Nelsa, do Ivo, é impressionante assim, esse aprendizado que a gente teve, esse cuidado que eles tiveram com a gente. A gente nasceu amparado. Ah, isso é muito legal. O Madrid Fusion foi um divisor de águas, né, para a gastronomia mineira. E lá eu estava recém retornando para a cozinha. Isso foi que ano? Foi 2013. Né? 2013, tá. Quando foi a primeira vez que um estado foi homenageado, porque o Madrid Fusion, tradicionalmente, cada ano ele homenageia um país. Esse ano específico era Minas Gerais, porque os organizadores, 2 ou 3 anos antes, visitaram o Festival de Tiradentes e conheceram Minas Gerais, e eles viraram e falaram, isso aqui não é um estado, isso aqui é um país. Que legal. E aí foi da onde surgiu a ideia de levar Minas Gerais para o Madrid Fusion, e estava a creme de la creme da cozinha mineira, estava nesse festival. E quando minha mãe foi convidada, ela não pensou 2 vezes. Falou, meu filho, você tem que ir, porque você está voltando, lá você vai ter a oportunidade de ver tudo de novo que está acontecendo no mundo da gastronomia e perto dos grandes nomes da cozinha mineira. Então vamos embora. E aí foi quando eu conheci Clebinho, Felipe Ramé, Léo Paixão, Henrique Gilberto, Pablo Oasi. Né? Eu já conheci o Ivo, mas foi quando eu tive uma proximidade maior com ele. Então, assim, e eu tive o primeiro contato com coisas que na minha cabeça não existiam. Com cozinha molecular, com alguns equipamentos que nem imaginava Sim. que existia. E aquilo ali foi uma grande mudança de chave que despertou a minha necessidade de estudar, de me aprofundar na nossa cultura, para preparar para esse novo tempo que as coisas mudam tão rápidas, né? Demais, uma velocidade impressionante. Inclusive, vocês têm um projeto juntos, que é legal a gente contar, que é o Minas de Cabo a Rabo, não é isso? Que é muito legal, que vocês fazem expedições pelo estado, vocês descobrem pessoas, produtos. Contem como é que foi que vocês chegaram nisso. Bom, como você falou, passa tão rápido, já tem mais de 10 anos que eu comecei com o projeto, onde a gente fez várias expedições, inclusive 2, uma que já tem um livro e outra que está saindo em breve, uma que foi o Rio São Francisco, que nós fizemos da Nascente à Foz, e o Rio Jequitinhonha. Então a gente já rodou bastante, inclusive nós tivemos grandes inspirações, e uma delas é do Ada Velar, que é daqui do Diário, é colunista aqui, que tinha um projeto
que nos inspirou bastante para fazer esse projeto. Os Sabores de Minas, né? Os Sabores de Minas, que a gente faz algo parecido. A diferença é que a gente cozinhava em qualquer lugar que a gente encontrava algo inusitado, algum ingrediente, cozinheiros que a gente via que tinha potencial para nos trazer coisas novas, interessantes. E isso tudo agora a gente bebeu dessa fonte, agora a gente aproveita isso tudo no cardápio do bar. Eu aproveito bastante no restaurante, não somente com os produtores diretamente, que acaba que isso é um grande garimpo de produtos. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem juntos, que a gente foi para Januária. Você viu como maravilha. Que tanta coisa que aparece, tantas oportunidades, a gente descobre produtos novos, fornecedores novos. Então isso é muito importante, a gente está sempre rodando, né? E vocês estão já com previsão de fazer mais uma viagem? Agora a previsão é finalizar o livro do Jequitinhonha. Tá. Abrir o bar, botar para rodar, deixar a engrenagem bem azeitada e comecinho do ano que vem, uma expedição em Alter do Chão, em Portugal, que além da cavalaria, tem uma tradição muito forte com porco alentejano e a tradição do aproveitamento completo do porco. Então eles têm uma festa super tradicional no começo do ano, que simboliza esse aproveitamento. Faz o abate do porco e dele se faz de tudo. Isso virou uma festa super tradicional em Alter do Chão, porque é Minas de cabo a rabo, mas para a gente entender Minas, a gente precisa ir para o Xingu, ir para Portugal, ir para a África, porque a gente tem uma influência muito forte, né, dessas etnias e dessas culturas, né? Sim. E você vai sair um pouco do Chapuri, mas o Chapuri não sai de você, não tem como, né? E também o seguinte, os horários, né? O Alter vai funcionar de segunda-feira, que o Chapuri não abre segunda, de 17 horas às 23, de segunda a sexta. Tá. Sábado é o único dia que a gente vai ter almoço, que vai funcionar de 11 da manhã às 23, que é o dia da feijoada. E domingo não abre. Quem quiser me ver vai ter que ir no Chapuri. Pois é, então você continua lá no domingo, firme e forte, o domingo, né? Do Chapuri é o nosso domingo sagrado. E o movimento forte no Chapuri é o almoço. Então eu continuo lá à frente, tocando. O Chapuri é o nosso porto seguro, mas eu vi essa oportunidade que tem um lastrozinho para poder... Minha mãe ia falar assim, não, você é muito novo, você aguenta, tá na hora de você... Pra você ter uma ideia, minha mãe, quando abriu o Chapuri, tinha 53 anos. Gente, olha só. Nunca é tarde para nada nessa vida, né? E quando a gente ousava de reclamar alguma coisa, falava assim, não, vocês estão muito novos, eu já passei por coisa muito pior, tá na hora de vocês arregaçar as mangas e pegar o boi pelo chifre. E o que você leva do Chapuri para lá? Pensando tanto da sua experiência lá no Chapuri, né? Quanto também, assim, vai ter alguma coisa do Chapuri lá? Se alguém chegar e falar, eu quero esse prato de Chapuri, você vai fazer? Como é que vai ser isso? O principal que eu vejo é a minha essência, nossos valores. Então, a nossa sofisticação, ela está exatamente na nossa simplicidade. O arroz com feijão bem feito não tem nada melhor. Mas óbvio que a gente tem alguns carros-chefes, né, que as pessoas não iriam me dar sossego, né, como o bolinho, a linguiça, mas tudo vai ter uma pequena diferençazinha para exatamente a gente imprimir a nossa identidade e mostrar que agora é algo novo, é algo um pouco diferente.
Isso é importante, né? Mas não tem como fugir, porque eu seria até injusto em falar que eu sou autodidata, né? Eu estaria sendo injusto com meus grandes professores, que foram os meus pais, e a minha grande escola, que foi o restaurante Chapuri. Então não tem como eu não carregar dentro de mim essa alma do Chapuri. Ótimo. E chegou agora a hora que a gente vai ouvir dicas de lugares para comer e beber aqui em BH. Quem vai dar as dicas hoje pra gente é a Dayana Mota, que ela é da cafeteria e confeitaria Moretti. Dayana, conta pra gente aí os lugares onde a gente te encontra quando você tá para comer, né? Que você tá a fim de comer e a gente pode te encontrar também lá. Conta pra gente. Olá, meu nome é Dayana Mota, eu sou chefe de confeitaria. Eu tenho uma confeitaria aqui em Contagem que chama Amoretti. Vou contar aí um pouquinho da minha trajetória. Eu estudei confeitaria na França, fui chefe de confeitaria do Gluton por 2 anos, depois eu fui para São Paulo, ser sous-chefe do Diego Lozano, participei do programa Que Seja Doce e hoje eu tenho uma confeitaria aqui em Contagem, bem próximo à Arena RMV. E a pedido da Celina Aquino, eu vou dar aí 3 sugestões de restaurantes que eu gosto de ir. Um deles é o Anella, tem uma pegada italiana. E os outros 2 são também com uma pegada italiana, que são pizza. É a Popolari e a Santa Pizza. Todos 2 aí me trazem memórias afetivas de quando eu morei na Europa e que eu gosto muito. Ótimo, Dayana. Obrigada pelas suas dicas. E agora quero ouvir Clebinho e Flávio, dicas de lugares para comer aqui em BH. Clebinho, conta aí, quais são os seus lugares favoritos? Então, ultimamente a gente tá indo em muito bar e boteco, né? É bom para poder entender, né? E temos uma turma de amigos cozinheiros que andam juntos. Eu não posso falar mais que é uma nova geração, porque eu já tô com quase 50 anos também, mas a gente pode falar do Timbuca, do Caê, do Cozinha Tupis, do Henrique, do Bar Padrim, do Daniel, que vem com essa essência de bares. A gente fala bunda de fora, né? Que é todo mundo ali na rua ou alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que esses 3 estão bem em voga aí, são pessoas que servem fenomenal, têm uma hospitalidade fenomenal. Ótimo. E você, Flávio? Já que o Clebinho falou 3, eu vou falar 3 também. Tá. Belo Horizonte é muito diversificado, né? Você tem para todos os gostos. Eu indicaria para tomar um café, Academia do Café, para comer uma boa massa, Cantina Piacenza, Boa. E para o final de noite um caldinho de mocotó no Nunu. Nossa, ótimas dicas, hein? Vocês não combinaram, cada um deu dica diferente, aí foi bom. Eu Tem uma gosto listinha boa aí. de ser igual o Clebinho, não. Olha, agora chegou aquela hora que a gente vai preparar comidas e bebidas para montar essa mesa. Então nós vamos fazer essa pausa rapidinha. Segura aí você que a gente já volta com uma mesa montada e mais histórias e uma parte do cardápio do bar, vocês vão ver. Voltamos e já com a mesa preparada para a gente ter uma provinha aqui do que será o Bar Alter de Flávio e Clebinho. Vamos então para a brincadeira. Nós vamos começar falando das bebidas, dos drinks. Clebinho vai preparar pra gente aqui, ao vivo, esse drink que é qual, Clebinho? Conta pra gente. É um clássico rabo de galo. Tá? Na década de 50, né? Os imigrantes da Itália chegaram em São Paulo e estavam acostumados a tomar muito vermute. Mas a bebida que a gente tinha disponível era a cachaça. Então uma grande indústria resolveu misturar os dois e a mistura de drinks se chama coquetel. E aí, para dar um nome abrasileirado, né, eles traduziram ao pé da letra, né? Então, coquetel virou rabo de galo, né? Nas premissas lá do nosso bar, a maioria das coisas são feitas artesanais. Ou são feitas por a gente ou por produtores que já têm uma experiência e tudo mais. Então, a gente desenvolveu junto com alguns parceiros, um vermute artesanal, para a gente sair desse drink industrial e ir junto com a cachaça de alambique, né, que é a cachaça nossa artesanal. Então eu vou fazer primeiro o drink aqui, mas a gente vai fazer aqui uma orgia de drinks que é igual você bebe no bar, que é um pouquinho de uma cerveja artesanal, um shotzinho de cachaça e o rabo de galo. Então vamos preparar aqui. Vou servir a cerveja também.
A cerveja do Chapuri, inclusive, né, Isso, Flávio? é uma parceria com a Krug Bia, que faz uma cerveja puro malte, sem glúten, e você vai perceber que é um amarelo bem clarinho, uma cerveja com amargor moderado, que é a cerveja do gosto geral do brasileiro, né? Sim. O brasileiro não é muito adepto a cervejas muito amargas, muito lupuladas, não. Então, essa Olha que aqui cor linda, obrigada. vai bem com saúde, Clebinho. Clebinho, vamos para pausa pro brinde. Saúde. Vamos lá. Tá vendo? É leve, Mas é boa, hein? tem um cítricozinho no fundo, cai muito bem com boa parte dos nossos petiscos. Mas hoje aqui eu preparei um chouriço, que é um clássico dos botecos mineiros, que é um embutido feito de sangue, com gordura e temperos, e uma homenagem ao nosso grande parceiro, que é o Hervin, que é austríaco. Então tem um chucrute, que é um fermentado de repolho, com mostarda escura e uma pimenta aí para vir um pouquinho mais de acidez. Vai cair bem aqui com nossa cerveja e com o rabo de galo. E é numa bocada só? Como é que é? Para se lambuzar, comer com as mãos, para não fugir a etiqueta. A etiqueta dos botecos, a etiqueta mineira, isso é ancestral, né? A gente come de capitão, a percepção é diferente do que você comer de garfo e faca, ou comer um sanduíche de garfo e faca. É como tomar um vinho e num copo raso também, né? Então, Sim. por favor, Vamos lá, vamos experimentar então. Tá lindo, hein, esse prato. Eu vou dar uma lambuzada Isso, aqui, é para ó, isso não é? mesmo. Exatamente. Olha que lindo, gente. Vou passar Deixa eu pra ver se vocês. eu alcanço o meu. Olha lá, Clebinho, faz as vezes. Eu também vou. Difícil de falar nesse momento. Boca cheia. Gente, ó. Nossa própria ideia de comer com a mão, pegar o guaraná, pegar o pão e chuchar na carne de panela. E essa acidez é maravilhosa, né? Faz a gente salivar e querer mais. Tem os rituais de boteco, né? A pessoa toma uma cerveja, toma uma guiazinha de cachaça. Essa história toda que a gente quer trazer de novo, juntamente com os copos, né? São os famosos copos americanos, mas aqui são nomeados como Lagoinha. Então lá a gente vai ter o Lagoinha, Lagoão, Lagoaço. Boa! O chouriço tem untuosidade, tem gordura, é um pouquinho apimentado, né? Então, a acidez do chucrute, e aí você pega uma cerveja leve dessa que dá uma limpada no paladar para te preparar para uma nova bocada. Nossa, maravilhoso isso. E a ideia é agradar todo mundo, né? Então, assim, quem quer tomar cervejinha ali no sol, quem gosta de uma bebida mais forte. E no caso dos drinks, aquela pessoa que acha que a cachaça chega a ser muito forte, ela fica mais fácil de descer, né? Mais palatável. Então a gente vai usar a mesma dose que eu estou usando aí, né? Uma dose de cachaça. E me fala das suas cachaças. Você tem duas, não é isso? A gente tem duas, são cachaças... Saideira. Saideira e abrideira. Muito bom esses nomes. O nome também é muito sugestivo com bar, né? A gente até brinca que o nosso lema é pediu, ficou. Porque eu acho que nunca ninguém pediu uma saideira e foi embora de um bar. Aí você continua pedindo e pedindo e pedindo. E a saideira ela fica de 24 a 36 meses numa adega de carvalho, de tonéis europeus. A gente estabeleceu o limite máximo de 36 meses para ela nunca perder a característica de cachaça, sentir o gosto, o aroma da cana-de-açúcar. Porque quando começa a ir muito, 48, né, 60 meses, começa a ter gosto apenas da madeira.
E aí a pessoa vai falar, isso é um uísque, isso é um conhaque. A gente quer manter a característica de cachaça. E numa eventual demanda de um bar, que a gente estava vendendo a saideira, que ela era muito tranquila, leve, um cliente chegou e falou, por que você não faz a branquinha, com cheiro da garapa, gosto né, da cana-de-açúcar e tudo mais, que é a mesma cachaça, só que ela vai para uma adega diferente de uma madeira nacional, Jequitibá e amendoim. São tonéis muito antigos, hoje Jequitibá nem pode ter mais. Deixa eu sentir o aroma dela aqui. E a única diferença é que elas vão para adegas diferentes por tempos diferentes. Então não tem a melhor ou a pior. Elas são a mesma cachaça em madeiras diferentes para gostos diferentes. Né? Gente, eu tô sem força, vocês me ajudam? E é bom lembrar Obrigada. também, a nossa carta de cachaça vai ter uma peculiaridade e um diferencial. Qual? Nós vamos ter 3 preços de cachaças. Tá. Então nós vamos ter 3 prateleiras que a gente está denominando de ouro, prata e bronze. Então todas as cachaças que tiverem na prateleira bronze tem um valor X. À medida que vai subindo as medalhas, o preço sobe até a medalha de ouro. E nós vamos ter o Clube da Garrafa. Como que é isso? O Clube da Garrafa, a pessoa que queira frequentar o bar, passando pelo conselho do bar, como cliente VIP, ele vai ter uma prateleira que a gente chama de au concurso, que é onde ele pode ter a cachaça dele, nós vamos guardá-la para ele. Quando ele for no bar, ele já tem a sua cachaça de preferência para beber. Opa, que legal, hein? Agora, se tomar a bola preta do conselho, aí não entra, adianta, não. que aí não entra no Clube da Garrafa, não. Então a cachaça vai ser muito protagonista mesmo, né? Sim, sim. Do bar, né? Vai ser uma grande prateleira, com uma variedade enorme de rótulos, uma curadoria que eu venho fazendo há mais de 20 anos, porque eu sou colecionador desde os meus 9 anos de idade. De cachaça? De cachaça. Olha só. Que inclusive foi quando surgiu a inspiração para o projeto cultural Minas de Cabo a Rabo. Quando eu tinha 9 anos, eu morava em Uberlândia. E, como fala aqui em Minas, eu era um menino muito custoso. Quando chegava as férias, minha mãe falava com meu pai, leva esse menino, pelo amor de Deus. Senão ele vai pôr fogo na casa. E meu pai trabalhava com reflorestamento e indo para o norte de Minas. Então ele me pegava em Uberlândia, passava em Belo Horizonte, pegava primos da mesma idade que eu e a gente ia para o norte de Minas. Então a gente atravessava Minas, literalmente, cabo a rabo. E quando chegamos um dia, isso há mais de 40 anos atrás, quando chegamos depois de Montes Claros para cima, por exemplo, era tudo estrada de terra. Aí a gente tinha várias horas que estava viajando, estrada de terra, poeira, sol. Chegamos em Salinas e paramos num boteco. Aquele tanto de cachaça, meu pai adorava coleção, ia incentivar a gente a ter coleção. Aí ele comprou 3 cachaças e falou, isso aqui é para você começar uma coleção de cachaça, mas você só vai poder beber quando você tiver 18 anos. Mas aí eu comecei essa coleção e toda vez que ele viajava, ele trazia uma cachaça para mim. Aí as pessoas, os amigos ficavam sabendo da minha coleção, aí te presenteava com cachaça. Então eu já há muitos anos eu venho pesquisando, estudando as cachaças mineiras. Então a gente vai ter esse protagonismo com certeza da nossa branquinha, marvada, água que passarinho não bebe, timbuca, quer dizer, pode chamar como quiser, mas as melhores estão em Minas. Com certeza. E é o melhor destilado, eu acho, particularmente. Saúde! Saúde! Que delícia! Então esse é o rabo de galo com uma do receita Alter. nossa, né? Existe o clássico, mas sempre igual o Flavinho estava falando, tudo com um toque nosso, um toque especial, né? Tem uma peculiaridade muito engraçada,
que a segunda-feira é o dia dos cozinheiros, né? Porque quase todos os restaurantes fecham e tal. Então, quando a gente não está trabalhando, a gente se encontra para cozinhar. Então, o que a gente vai fazer lá é o que a gente faz pra gente na segunda-feira, no dia a dia e tal. Então, vai ser com muito carinho, muito amor, é o que a gente gosta de fazer mesmo. Ótimo. E sente o sabor. E vai ter o bife a cavalo em si? Como é que vai ser isso, Sim, essa referência? nós vamos ter... Isso é uma grande referência, um clássico, né? Bife a cavalo, marcha batida e bife a cavalo, marcha picada. Como que é isso? O marcha batida é carne de boi e o marcha picada é carne de porco. E vai ter o roncolho. O que é o roncolho? O roncolho é a expressão que na roça se dá para o cavalo que tem apenas um testículo. Porque o bife a cavalo são 2 ovos. E o roncolho vai um ovo só, que é uma linguiça. Então vai ter a versão que é parecido com o caol, que é linguiça, arroz e ovo. Então a nossa linguiça com ovo e uma cachaçinha que não pode faltar. Opa, que delícia, hein, gente? E o bar como é que tá? Tá em breve, né? Em breve vamos abrir. Tudo pronto, aguardando simplesmente a mudança de carga de energia. Provavelmente essa semana já estamos de portas abertas. Opa, estamos ansiosos. E você que também aí, olha, que já tá curioso, cola neles. Belvedere, Avenida José Maria Alquimim, não é isso? Isso, no shoppingzinho, no mall é onde tem tudo no espeto, vista, que é logo ali no mirante do Belvedere, naquela região ali onde tem aquela área de preservação que tem um mirante mesmo, onde a gente avista toda a cidade, um lindo pôr do sol, é o encontro marcado da melhor hora. Bom demais. E esse pirulito aí, gente, na mesa? Eu tinha prometido uma sobremesa, né? Sobremesa de boteco é pirulito. Maravilhoso! Olha isso, gente. Isso é feito em Belo Horizonte há muitos anos. Voltei no tempo. Clássico, aqui. não é? Isso não é memória afetiva pura? Super! Memória afetiva demais. Você chegar para casa. Não, isso é maravilhoso. Muito bom, gente. É muito memória afetiva mesmo. Que delícia. A gente volta à infância. Ótimo. E esses molinhos vocês vão ter também? É pimenta? Pimentinha. Já ia esquecendo. Um presente e você vai ser a primeiríssima. Nem nas nossas redes a gente ainda mostrou a marca. Então esse aqui é pra você. Que alegria, obrigada. Nossa. Sandrinha Pano de Prato que fez com muito carinho. Ai, que legal. É o pano de prato com a marca. Que lindo. Nossa. Gente, que honra. Eu tô me sentindo tão honrada com isso. Olha só. A história de vocês agora aqui. Gente, peraí, vamos lá, vai dar certo. Pronto, consegui. Olha, que coisa linda. E aqui, olha, o detalhe que é o seu colar aí, Essa né? referência, que contando legal. minha história. Adorei, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. A cruz, inclusive, fala também da nossa fé, da nossa religiosidade mineira, que é tão importante, do ferro forjado na forja. O mineiro, eu acho que tem isso até no sangue, né? Eu acho que a gente traz isso no nosso DNA, esses elementos que construíram o Estado, né? Muito bom. Gente, obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom, o papo foi maravilhoso. Fiquei feliz demais de saber dessa novidade dos detalhes. E vou estar lá em breve, hein? Agora nós estamos aguardando essa hora. Obrigada mesmo. E sucesso nessa nova etapa, nesse novo negócio. Que vocês sejam muito felizes e façam muita gente feliz também, né? Amém. Porque comer e beber a gente gosta e muito, né? Beber e comer bem. Não é? Sempre bom.
Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Foi um prazer ter você aqui na mesa com a gente. Voltamos em breve com o próximo episódio. Enquanto isso, você acompanha nosso conteúdo, que é publicado às segundas e quintas no Jornal Impresso e também no nosso site em.com.br/degusta e nas redes @degusta.em. Até breve. Tchau!